Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje eu quero gravar a abertura do 7º selo. Lembra que eu falei que houve um intervalo e comentei o intervalo da abertura do 6º selo para o 7º selo. E hoje eu quero comentar a abertura do 7º, o último selo que é aberto. Livro de Apocalipse, capítulo 8, verso 1 até o versículo 6. Está escrito assim: Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio dos céus quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinha as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Muito bem, amados. A abertura do 7º selo. Hoje, amado, eu estou comentando o livro de Apocalipse no período da tarde. Pela manhã eu tive que sair muito cedo. Eu tinha dentista marcado, tive que sair muito cedo. E eu retornei em casa já em torno de meio-dia. Estou gravando agora, Campo Grande, 14 horas e 34 minutos. Campo Grande hoje está em 39 graus, mas assim mesmo estou gravando. Nós vemos, amados, que até agora nós estávamos aguardando a abertura do 7º selo. Os primeiros 6 selos foram abertos. No capítulo 6, o sexto selo trouxe-nos acontecimento terrível, acontecimento severo. E o capítulo 7 trouxe-nos um intervalo, algo para trazer uma reflexão. O capítulo 7 traz-nos um intervalo. O 7 nos assegurou da proteção dos fiéis, chegando agora ao capítulo 8. E eu estou trazendo-vos a abertura do 7º selo. Parece que esse intervalo que houve do capítulo 6 do 7 até chegar ao 8º, é a abertura desse 7º selo. Abre uma série de 7 trombetas. Ao invés de trazer um descanso
uma esperança. Existe agora 7 trombetas que será tocado. Então, o 7º selo abre uma outra série de 7 trombetas. Esse capítulo relata os acontecimentos que fala sobre 7 anjos que irão tocar as 7 trombetas. E ao tocar da primeira de uma 4 série de trombeta, porque é 7 trombetas, mas ao tocar dos 4 primeiros trombeta, haverá um acontecimento sobre a terra. João diz que o Cordeiro abre o 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Meia hora nos céus é diferente do horário do planeta Terra. O Cordeiro abriu o 7º selo e depois um intervalo, desse intervalo, o Cordeiro volta ao último selo. E quando ele abre o 7º selo, João diz que houve nos céus um silêncio assustador que há cerca de meia hora, aumentando mais ainda a expectativa. Quando existe o silêncio assustador, este selo, quando é aberto com silêncio, nenhum ser vivo fala. Não se ouve clamor das almas dos mártires. Não há nenhum terremoto. Total silêncio. Novamente, existe uma apresentação dramática, algo de muita importância, uma reverência total, um silêncio assustador. Na abertura do 7º selo, nenhuma voz se ouve, nenhum cântico, nenhum terremoto, nenhuma ordem. Quando, lá na antiguidade, o profeta Abacuque questionou a execução da justiça de Deus e ouviu as advertências dirigidas aos malfeitores, ele ouviu a proclamação que o Senhor está no seu santo templo. E ele ouviu a palavra dizendo: cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2, verso 20. O silêncio diante de sofrimento reflete a confiança em Deus, que é momento de aguardar a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 26. Mas João diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Eis aqui o motivo do silêncio. 7 anjos parados, aguardando
7 trombetas. Então vi os 7 anjos que se acham em pé. Diante de Deus, lhe foram dados 7 trombetas. De novo, fica claro que Deus manda e que as revelações das trombetas vêm do Senhor. 7 anjos em pé diante do trono do Senhor. Eles recebem as trombetas. Trombetas tinham diversa função no Antigo Testamento, pois o uso tem significado relevante. Mas essa trombeta que os anjos recebem, para que serve? Na antiguidade serviam para soar o alarme no caos de guerra, para convocar a multidão, para a defesa do santuário de Deus. E essas 7 trombetas, esses 7 anjos vão tocar a sua trombeta. Eles vão anunciar o quê? Guerra divina contra os ímpios? Eu não sei, amados. Eu estarei comentando o soar de cada trombeta. Provavelmente estarei comentando as 3 primeiras trombetas, as 4 primeiras trombetas, e depois estarei comentando em um único áudio as terceiras últimas trombetas. Mas só que aos 7 anjos foi dado uma trombeta. Mas João repara algo surpreendente. Ele diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Ele não recebeu a trombeta, mas ele estava com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Esse anjo, amado, ele coleta a oração de todos os fiéis. A tua oração, a minha oração, é coletado por um anjo. Ele tem um incensário em sua mão. Não é qualquer incensário, é de ouro. E ele recebe muito incenso para oferecer as nossas orações diante do altar de Deus. Agora o João diz que um outro anjo fica de pé diante do altar do incenso que ficava diante do trono de Deus. Ele fica em pé com incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para misturar com as orações de todos os santos. Este anjo age como se fosse um sacerdote. Esse anjo está levando o incensário e as orações ao trono do Senhor. Ele age como um supremo sacerdote. A esse anjo foi dado uma da responsabilidade importante de ser o sacerdote, semelhante ao sacerdote que se encontra em Êxodo capítulo 30, versos 7 a 9. Na antiga aliança, o sacerdote oferecia o sangue sacrificado, derramando esse sangue sobre o incenso aromático, e servia para evitar a morte dos servos de Deus, que está em Levítico
capítulo 16, verso 11 até o versículo 14, e também no livro de Número, capítulo 16, verso 48, 46, aliás. João vê que das mãos do anjo, ele sobe da mão do anjo até a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então ele diz, da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. João contempla isso, uma fumaça que chega à presença de Deus, à narina de Deus. Uma fumaça do próprio incenso, misturado com a minha e com as suas orações. O salmista Davi falou para o Senhor, suba a tua presença, a minha oração como incenso. Salmo 141, verso 2. Quando Davi orava dessa maneira, ele estava olhando dentro da dimensão do Espírito de Deus, vendo a oração dele sendo misturado com incenso e subindo à narina de Deus. As taças de incenso representam as orações dos santos. O anjo entrega as orações que sobem à presença de Deus. O anjo entrega a minha e a sua oração. Ele mistura a minha e a sua oração com incenso. Meu irmão, minha irmã, toda vez que você ora, toda vez que nós oramos com fé, essa oração sobe até a presença de Deus e é misturado com incenso. E Deus cheira a sua oração e responde com bênção. O versículo 5 diz, e o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Toda vez que a oração enche, toda vez que a oração chegar ao limite de encher o incensário de ouro, quando isso ocorrer, quando Deus se agradar da tua oração e da minha oração, chegará o momento de o anjo encher esse incensário de fogo tirado do altar e atirar sobre a terra. O anjo então tomou o incensário e encheu do fogo do altar e atirou sobre a terra. O incensário servia para levar as petições dos santos ao Senhor. Mas, após o arrebatamento, serve também para trazer uma resposta para a terra. Se os santos pedem justiça, então haverá terremoto, relâmpago, vozes e trovões. A justiça que nós pedimos não ficará inválido. O anjo enche o incensário de um fogo do altar e atira sobre a terra. Encontramos uma cena semelhante no livro de Isaías, capítulo 6, onde o serafim tira uma brasa do altar para purificar a boca do profeta Isaías. Um serafim tira com uma tenaz uma brasa
E com esta brasa ele queima a boca do profeta, dizendo: é passado de ti a tua iniquidade. A purificação que segue, aqui no livro do Apocalipse 8, ela vem por meio do castigo dos ímpios, fogo do céu. Vem misturado com a tua oração, com a minha oração. Fogo do céu tem duas funções na Bíblia: consumir o sacrifício oferecido ao Senhor, que está em Crônica 21, verso 26, em 1 Crônica 21, verso 26, em 2 Crônica 7, verso 1, e castigar o inimigo de Deus. Segundo Reis, capítulo 1, verso 10 e 12. E também Lucas 9, verso 54. Então podemos ver aqui os dois sentidos, pois a morte dos inimigos de Deus apazigua a ira divina. E houve trovões quando o incensário é lançado sobre a terra misturado com as orações. Trovões, vozes de lamento, relâmpagos e terremoto. Eu peço desculpa, irmãos, que tem pessoas que estão ligando agora, mas eu não vou atender enquanto não acabar de gravar. Então, houve trovões, vozes e relâmpago e terremoto. E Deus responde com trovões, vozes. Aliás, a causa desse terremoto é por causa da sua oração, da minha oração. E Deus, Ele responde com uma ira divina. O terremoto é causado devido à sua oração, à minha oração. Ele rompe o silêncio dos céus. Deus responde com trovões, vozes, relâmpago e terremoto. O profeta Asaf escreveu: vem com o nosso Deus e não aguarda silêncio perante ele. Arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Grandes tormentas, intimam os céus lá em cima e a terra para julgar. Os céus anunciam justiça, porque o próprio Deus que julga. Escuta, o povo meu, eu falarei, eu sou Deus. Salmo 50, verso 3 até o versículo 7. Então, aqui, o silêncio é rompido quando é lançado sobre a terra as orações dos santos. E quando isso ocorre, existe um momento em que os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepara-se para tocar. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas, eles colocam a sua trombeta em sua boca e prepara-se para tocar. E eu estarei comentando logo amanhã a primeiro toque da primeira trombeta, provavelmente. João diz: os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. O 7º selo revela as 7 trombetas. Este versículo é uma transição que introduz uma próxima série de 7.
nós vimos 7 selos que foram divididos em 4, ou seja, 4 anunciados pelos 4 seres viventes. Cada ser vivente anunciava uma série de selo. E os 3 últimos como um intervalo até chegar o 6º e o 7º, que mostrou a proteção divina para os fiéis. De modo semelhante, as trombetas podem ser divididas em uma série também de 4. O primeiro quatro que é tocado de uma só vez, depois um pequeno intervalo para o toque das 3 últimas trombetas. Essa última série das 3 últimas trombetas é chamado de ais. Depois do anjo tocar a 6ª trombeta, encontramos cenas diferentes que iremos ver. Fala sobre a proteção dos fiéis, da vitória e dos testemunhos do Senhor. Mas isso nós estaremos tratando na abertura de no toque de cada trombeta. Hoje eu quero encerrar por aqui. Campo Grande está muito calor. Amanhã eu volto à gravação às 3 horas da manhã, antes de sair da minha casa para o trabalho. Que Deus vos abençoe, amados. Você que me segue pela rede social, sentir qualquer dúvida acerca das mensagens que eu, presbítero Gregório, tenho gravado, entre em contato comigo, converse comigo, não fique em dúvida. Remova qualquer dúvida do seu coração. Não aceite tudo o que eu falo sem questionar. Porque é melhor você esclarecer completamente suas dúvidas do que perder a tua salvação. Quer conversar comigo? Entre em contato com meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 67 99 306 0524 ou 67 984 09 0167. Que Deus vos abençoe. Grande abraço para todos em Cristo Jesus. Amém.